Por causa da hipótese das duas migrações, havia uma expectativa de que no DNA dos indivíduos de Lagoa Santa tivesse algum sinal de uma ancestralidade não ameríndia, ou pelo menos de uma ancestralidade que não fosse compartilhada com os ameríndios da época do contato. Isso não foi encontrado. Então mostra que não parece ter existido uma migração anterior à América. Ou, caso ela tenha existido, ela não deixou descendentes, nem mesmo nas populações de 10 mil anos atrás. Esse é um artigo que tem como interesse a história indígena de longa duração, Contempla diversas populações da América Central, do Brasil, do Cone Sul e dos Andes. Então foi um grande apanhado. Na verdade, o nosso projeto, a nossa equipe, se dedicou a contribuir com a parte do Brasil. Basicamente, os esqueletos de Lagoa Santa, que são 7 indivíduos, e mais 3 sambaquis. A gente tinha uma pergunta muito clara, uma hipótese a ser testada, que é uma hipótese que, na verdade, vem lá do século XIX e ganhou notoriedade pela formulação do professor Walter Neves. A de que os esqueletos, que os grupos humanos do Holoceno inicial, 10 mil anos da região de Lagoa Santa, representariam a chegada na América de um grupo humano que seria anterior aos ancestrais dos nativos atuais que estavam aqui no momento da invasão europeia. A observação fundamental da hipótese dos dois componentes principais do professor Walter Neves, era de que existia uma diferença na morfologia craniana entre os habitantes de Lagoa Santa 10 mil anos atrás e os nativos atuais da América. E que essa diferença morfológica representaria uma diferença populacional. Ele interpretou que essa diferença seria resultado de um influxo extracontinental de diversidade. Os nossos dados genéticos mostram que esse não foi o caso, mas que, de fato, essa diferença morfológica representa uma mudança populacional. Só que uma mudança populacional que se expressa em escala regional. Sem dúvida, esse é o maior, ou talvez uma das conclusões mais importantes desse artigo, que os grupos de Lagoa Santa não têm essa conexão profunda com as populações africanas ou australo-melanésicas que havia sido proposto com base na morfologia craniana. Elas são tão ameríndias quanto qualquer outra população nativa atual ou passada. Portanto, a fisionomia desses grupos não pode mais ser retratada como fortemente africana, como é o caso da reconstrução facial feita pelo Richard Neave na década de 90 da Luzia, que é tão emblemática. Então, em parceria com a professora Caroline Wilson, da Inglaterra, que inclusive é discípula do Richard Neave, foi preparada uma nova reconstrução facial a partir de um crânio do sítio Lapa do Santo, datado em quase 10 mil anos de idade, levando em consideração isso. Então, essa nova reconstrução facial, ela abandona aqueles traços marcadamente africanos para aquilo que a gente chamaria de uma morfologia mais generalizada. Ela tampouco é uma fisionomia marcantemente ameríndia. A ideia é que há 10 mil anos atrás você não tinha exatamente as mesmas caras que você tem hoje, são 10 mil anos. E que você tinha que ter uma cara um pouco, vamos dizer assim, uma cara que permitisse que a partir dali você diferenciasse tanto as populações ameríndias atuais quanto as outras populações. Longe de ser uma coisa homogênea, que sempre se associa ao leste asiático, você tem uma diversidade enorme de tipos, de caras, de faces entre os grupos ameríndios, se você for da América do Norte até a Patagônia. Talvez seja uma diversidade até maior do que em outros continentes. Um dos resultados mais significativos desse estudo foi a ausência e não a presença de um sinal. Mas talvez a presença mais surpreendente foi que populações antigas da América do Sul têm uma descendência relacionada a um componente Clovis, algo que jamais havia sido imaginável. Clovis é o nome que se dá a uma cultura arqueológica que ocorre na América do Norte entre 13 e 12 mil anos, basicamente, caracterizada por um tipo de lança de projétil muito específico, lanceolado, também muito bonita, que chama muita atenção e que predominou em grandes partes da América do Norte ao longo de 3, 4 séculos. E por muitos anos ela ficou emblemática porque se considerou que seriam as evidências mais antigas de ocupação do continente americano. E durante décadas foi um debate muito grande se existiria uma ocupação humana anterior a Clovis ou não, o que hoje já está superado. O que a gente percebe com os dados genéticos é que, de alguma maneira, ainda que as pontas diagnósticas tenham sido paradas de ser produzidas, as populações que as produziam migram massivamente para o sul do continente, passando pela Mesoamérica, chegando até Lagoa Santa e alcançando a costa andina no sul do Chile. Então, representou, sem dúvida, um evento de expansão populacional que não se limitou à América do Norte, como se imaginava anteriormente, mas que, vamos dizer, a partir da fronteira do México
deixaram as pontas de lança para trás, mas seguiram, né, se movimentando em direção ao sul do continente.